não têm medo de morrer. Elas têm medo de morrer sem saber por que viveram. Têm medo de morrer sem saber por que viveram. Como pode ser resumida a sua vida até aqui? Como disse um dos epitáfios que li, morrer é fácil, difícil é viver. Há um provérbio japonês que diz assim: a morte é mais leve que uma pluma, mas a responsabilidade de viver é tão pesada quanto uma montanha. Georão foi alguém que não soube viver. Viveu de forma tão maligna, tão cruel, que ao morrer as pessoas disseram: vai tarde. Partiu sem deixar saudades. Morreu e não foi enterrado com os reis, morreu e não teve nenhuma homenagem para ele. O cara morreu e foi enterrado rapidinho, não teve velório, não teve hino, não teve lágrima, não teve flor, não teve coroa, não teve nada. Enterra e bota um segurança lá, vai que ele ressuscita. Enterra de bruço, que se ressuscitar acaba para baixo, né? Irmãos, como pode ser resumida a nossa vida até aqui? Segundo, se você pudesse deixar uma última mensagem antes de morrer, que mensagem seria essa? Você está ali no leito de hospital, e como nós vamos ver em algumas mensagens daqui para frente, tem gente que sabe que está morrendo. Tem gente que alguma coisa acontece e as pessoas sabem que vão morrer. Conta-se, eu acho que isso é verdade, que acerca de um tio meu, Elaci, eu acho, fez uma cirurgia, acho que de câncer, alguma coisa assim, estava muito bem, super bem, se recuperando. Chegou para minha tia e falou assim: hoje eu vou subir. Estava muito bem. Ela disse: vai mesmo, vai subir para outro quarto aqui para amanhã a gente ter alta. Ele disse: não, hoje eu vou subir para o céu. E morreu. Em alguns casos de pessoas, as pessoas sabem que vão morrer. Se você pudesse deixar uma última mensagem antes de morrer, que mensagem seria essa? Georão deixou. Tanto que, milênios depois da morte dele, nós estamos aqui hoje, numa cultura completamente diferente, falando dele. Que mensagem seria essa? O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 4, tem aquele verso ali de Hebreus 11, 4, é impressionante. Diz assim: Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala. Qual é a mensagem que você tem a transmitir às pessoas que estão ao seu redor? O que a sua vida diz para elas? Não sei se você sabe, mas todas as estrelas que nós vemos no céu, elas já estão mortas. Todas as estrelas que você enxerga no céu, elas já estão mortas, elas não existem mais. Mas pastor, eu estou vendo. Não, o que você está vendo é a luz daquela explosão que está vindo aos nossos olhos à medida que os anos vão passando.
Elas estão tão longe, mas tão longe nesse universo que parece infinito, que mesmo na velocidade da luz, a luz ainda está chegando. Vai chegar uma hora que essa luz vai deixar de existir e a gente não vamos mais visualizar aquela estrela. Então as estrelas, elas servem de ilustração porque eu estou falando aqui. Porque as estrelas, elas nos iluminam com a luz do seu passado. Porque não existem mais. O brilho das estrelas, ele ainda cintila diante dos nossos olhos, embora tudo não passe de uma estrada de luz. É um caminho que está terminando, que vem se encolhendo, até que a última parte dele chegue como um último ponto de luz aos nossos olhos. Quando você não mais existir, assim como Abel, você vai ter uma mensagem para transmitir. Assim como a estrela, a sua vida continuará lançando luz sobre a vida de alguém. Há um pensamento que diz assim: se você não quer cair no esquecimento quando morrer, se você não quer cair no esquecimento quando morrer, escreva coisas dignas de se ler ou faça coisas dignas de se escrever. Como a maior parte dos que aqui estão, de nós, não somos escritores, deveríamos viver de tal forma que a nossa vida fosse digna de um livro. Mesmo que ninguém escreva, mesmo que ninguém faça uma biografia da nossa vida, deveríamos viver de tal forma que a nossa vida fosse digna de um livro. Quantas coisas que hoje nós falamos de Lutero, de Calvino, de Edwards, de Paulo, de Moisés, de Davi. Existem lições, aplicações e histórias de nossos pais, avós, que estão presentes em nossa memória. Ou as lembranças sumiram junto com os seus corpos. O que eu lembro da minha avó? A única avó com quem eu convivi fazia um rissole maravilhoso. Só isso? Tem outras coisas, poucas, mas tem. Mas saber fazer um rissole maravilhoso já diz alguma coisa dela. Os nossos antepassados, eles são mencionados nas nossas casas e nas nossas conversas? Não são. Quando passar aquele período de luto, de dor, em que a gente pode falar sem ficar chorando, será que a gente fala do avô que partiu? Será que a gente é capaz de dizer, ou será que alguém, quando você morrer, vai dizer de você, fulano sempre dizia isso? Deixou uma lição de vida. Meu pai me ensinou que em situações assim eu deveria proceder dessa maneira. Deixou uma lição de vida. É a filha que naquele momento de dor e de angústia chora, ou então lembra com saudade, diz: quem me dera ter a minha mãe perto de mim, para me ajudar com isso, me aconselhar com aquilo. Deixou uma mensagem. As mensagens que nós deixamos às pessoas que amamos
são ensinadas não no último momento, porque muitos não têm esse último momento. E esse último momento é muito rápido. As mensagens que nós deixamos às pessoas que amamos, elas são ensinadas dia a dia, no cotidiano, ao longo das semanas, dos meses e dos anos. Então, se você não quer cair no esquecimento, faça coisas dignas de se escrever. Mesmo que ninguém escreva, as pessoas vão se lembrar. Há um pensamento que diz assim: quando o carvalho é derrubado, toda a floresta ouve o ecoar daquele som. Porém, milhares de sementes do mesmo carvalho são plantadas silenciosamente por uma brisa que soprou despercebida. Que coisa interessante. Quando você tombar por terra, sua morte vai fazer um estrondo. Familiares vão chorar, amigos. Mas aquilo que vai perdurar do carvalho, as sementezinhas que ele foi lançando, silenciosamente por uma brisa que passa despercebida. Irmãos, as sementes que nós lançamos ao longo das nossas vidas, elas vão sendo depositadas no coração das pessoas que nós amamos de forma lenta, gradual e constante. Se você pudesse deixar uma última mensagem antes de morrer, que mensagem seria essa? Quais são as mensagens que você está deixando diariamente para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua família, para a sua igreja? Terceiro e penúltimo lugar. É prudente, é sábio viver como se o dia de hoje fosse o nosso último dia de vida. Renato Russo, uma vez ele disse assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. O que ele quis dizer? Que as oportunidades perdidas, elas nunca mais voltam. E nós devemos viver o nosso dia como se fosse o último dia. Até porque alguém aqui tem certeza de que hoje não será o último dia? Quem pode dizer isso? Tenho certeza que hoje não é o meu último dia de vida. Quem diz isso é um tolo. Tiago, acho que é Tiago que vai falar sobre isso. Antes de fazer planos, vocês deveriam dizer o quê? Se Deus quiser, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Quando o rei Ezequias adoeceu, diz a Bíblia que ele recebeu a visita de Isaías. E alguém se lembra do que o profeta falou para o rei? Olha o que o profeta chegou lá, foi visitar o rei e falou assim: ó, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Coloque em ordem
a sua casa. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade que Ezequias teve. Que oportunidade? Faça o que você precisa fazer, porque o seu tempo é curto. Então, gente, nós devemos viver como se o nosso dia de hoje fosse o último dia que nós temos sobre a face da terra. Na teoria é lindo, né? Coisa bonita, mas na prática a gente não vive assim, lamentavelmente, infelizmente. E se você não sabe o dia que você vai morrer, arruma um tempinho essa semana e não morra antes de ver um filme chamado Antes de Partir. Que filme fantástico! Morgan Freeman e Jack Nicholson, os personagens que vão fazer aquele filme ali, uma coisa fantástica. O filme relata a vida de dois homens completamente diferentes. Edward Cullen, que é protagonizado lá pelo Nicholson, e Kate Chambers, que é o Morgan Freeman. O Nicholson é rico, dono de uma rede de hospitais e extremamente arrogante. O Morgan Freeman, um mecânico pobre que largou os estudos para sustentar a família e, por obra do destino ali do filme, eles acabam parando no mesmo quarto de hospital e ambos têm doenças gravíssimas. E ali eles descobrem um monte de coisas que gostariam de ter feito e nunca tiveram oportunidade de fazer. Porque a família, os compromissos, as pressões da sociedade, várias coisas impediram aqueles dois homens de realizar aquilo que eles tinham vontade. Coisas pequenas e coisas grandiosas. E desejos diferentes. E aí o que eles fazem ali no quarto de hospital? Eles fazem uma lista. E eles percebem que no pouco tempo de vida que lhes resta, eles resolvem fazer aquilo que sempre tiveram vontade, vai lá e faz aquela lista de coisas que gostariam de fazer juntos. Não vou ficar contando o filme aqui, né? Igual. Não vou contar mais porque eu quero, já falei. Mas o filme, ele possui assim várias lições. E certamente que uma, talvez a principal lição do filme seja Carpe Diem. Carpe Diem, o que é isso? Aproveite o momento. Aproveite o dia. Irmãos, nós deveríamos viver as nossas vidas de forma que tivéssemos pouco tempo para viver. Isso nos levaria a amar mais. Isso nos levaria a nos entregar mais. Isso nos levaria a doar mais. Se você vai morrer amanhã, qual o problema de você dar uma oferta enorme para o templo? Claro, não vou ficar usando o marketing dos neopentecostais aqui, mas há uma lição, há um princípio aqui. Isso nos levaria a sermos mais intensos nas nossas amizades. Já aconteceu de você encontrar com uma pessoa, aliás, de você não encontrar, você encontrar com o corpo dela e você pensar assim: gostaria de ter dito a ela,
o quanto eu a amava, o quanto eu respeitava essa pessoa, o quanto eu admirava. É por isso que nos nossos aniversários nós precisamos aumentar e criar essa prática. Ali a gente não está glorificando o homem, não é um momento de antropocentrismo, não é isso. Mas no aniversário de alguém, onde se celebra a vida daquela pessoa, é um momento, mesmo que a gente já tenha dito nos 3 anos anteriores, no quarto, a gente dizer: olha, você é uma pessoa que eu amo, te admiro por causa disso, continua sendo assim. A gente não sabe, gente, se a gente vai viver mais. Valorizar o hoje, aproveitar cada encontro, cada sermão, cada abraço, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O poeta brasileiro, naquela música Epitáfio, ele vai dizer, Epitáfio é o nome da música, devia ter amado mais. E aí ele vai descrevendo as coisas que ele devia ter feito mais. Então nós devemos viver como se o dia de hoje fosse o nosso último dia. Numa das suas crônicas, Rubem Alves diz o seguinte: contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, agora ele rói até o caroço. Efésios 5,16 diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Como pode ser resumida a sua vida até aqui? Se você pudesse deixar uma última mensagem antes de morrer, que mensagem seria esta? Devemos viver como se o dia de hoje fosse o nosso último dia de vida. E por fim, quando o seu caixão se fechar, quando você estiver lá, quando a sua lápide for colocada no lugar, você estará em paz? Cristo estava conversando comigo acerca de alguém que faleceu e todo mundo sabe que aquela pessoa era perversa. E aí alguém comentou, acho que no Face ou em algum lugar assim: vá em paz. Vá em paz. O que aquela pessoa não tem é paz. Jeorão morreu e foi para o inferno. E está agonizando no inferno até hoje, vai agonizar até a eternidade. Até a eternidade. Vai agonizar a eternidade toda. Morreu porque Deus, diante dos seus inúmeros pecados, o acometeu com uma doença terrível. Não morreu em paz e não está em paz. Mas e você? Quando a sua hora chegar, você tem certeza? Tem certeza que quando você abandonar essa vida, você não vai se encontrar com Jeorão? Além disso, os seus familiares, as pessoas que você ama, se elas morrerem, e elas podem morrer a qualquer momento, sem Deus, elas vão morrer em paz. Quando nós formos pregar sobre o inferno, eu vou falar
que uma visão correta do inferno deve nos levar a ser os maiores evangelistas desse mundo. Todos nós aqui deveríamos ser um Moody, um Billy Graham, pessoas que querem pregar o evangelho o tempo todo, por causa das atrocidades, dos sofrimentos e das dores do inferno. Quando a sua lápide for colocada e ali estiver o seu epitáfio, você estará em paz. Há um hino que nós cantamos que diz assim: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar e fizer-se então chamada, eu lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, eu lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, eu lá estarei. Pergunto para você: quando a chamada for feita, você vai estar lá? Ai daqueles que não ouvirem Jesus dizer: bem-vindo, servo bom e fiel, para o reino que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Irmãos, ninguém sabe quando vai morrer. Nós devemos viver de forma que, ao morrermos, deixemos uma mensagem digna de ser escrita. E se não for escrita, digna de ser lembrada. Ao morrer, nós devemos ter a certeza de que morremos em paz e de que iremos para o reino de paz e de que viveremos para todo sempre no reino de paz. Que Deus nos oriente e nos abençoe. Amém.